Muito boa noite, meu povo do tarô, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Andréia Ramalho, sou taróloga, cartomante, professora de tarô e baralho cigano, e eu tô aqui para trazer o tarô de Marcélia para realizar uma transformação na sua vida, mesmo você que quer aprender essa ferramenta tão poderosa do absoluto zero. E hoje eu tenho que falar para vocês que vocês estão na aula de número 18, a aula que nós vamos falar sobre bruxaria, feitiço e o que isso tem a ver com o tarô e como é que a gente agrega tudo isso com o tarô de Marcélia. Tive um compromisso, né, nesse mesmo bate-horário da nossa aula. Eu então resolvi deixar gravado para vocês essa aula para não comprometer o seu aprendizado com o tarô de Marcélia. Então a aula de hoje vai ao ar no bate e horário marcados, mas eu tô tendo que gravar ela antes para que você não fique prejudicado com o seu aprendizado com o tarô, ok? Mas independente disso, quero ver seus comentários aqui, quero ver você interagindo aqui. Qualquer dúvida você coloca nos comentários aqui, tá bom? Que eu vou responder para você depois, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar hoje a nossa aula para a gente explicar exatamente o que é isso. Eu acho que muitos de vocês já escutou aí, Andréia, já escutei o que é feitiço, parece que não é uma coisa muito boa. Andréia, já escutei o que é bruxaria. E eu não sei se isso é uma coisa muito boa ou muito ruim. Então vamos entender, como se diz, vamos entender exatamente do que a gente está falando, para depois a gente introduzir no nosso tarô e entender se realmente isso cabe, se realmente isso não cabe e como é que isso cabe, tá bom? Então vamos lá. Gente, eu quero que vocês entendam com muita profundidade a questão de bruxaria, a questão de feitiço, e não é achismo, não é achômetro, enfim, não é nada disso. A gente precisa entender a essência das informações, a gente precisa entender do que realmente a gente está falando, do que está se tratando, para que realmente você tenha conhecimento e entendimento se esse é o caminho que você quer seguir ou se esse não é o caminho que você não quer seguir, e tá tudo certo. O legal é que é o seguinte, se você opta por adotar a bruxaria, adotar feitiço, adotar tudo isso para agregar ao tarô, ótimo, excelente, tá tudo certo. Mas se você opta não, André, é só tarô mesmo, não quero misturar com mais nada, não quero agregar com mais nada, tá tudo bem também. É isso que eu acho que é o mais legal, o mais interessante do tarô, gente, é que ele te dá a liberdade para você poder agregar conhecimentos diante do seu processo de atendimento, diante do seu processo de trazer o tarô, né, para a vida das pessoas, para a sua vida, enfim. O que eu gosto muito do tarô, o que particularmente eu me identifico muito, é a liberdade que eu tenho de agregar ou não ciências, informações, terapias junto com o tarô. Então, acho que é isso que é o grande barato, né, do tarô. Você é uma pessoa muito livre para você escolher aquilo que você quer. O que eu tenho percebido muito nos comentários, pessoal chamando no direct, falando muito sobre ervas, falando muito sobre as pedras, falando muito sobre energia lunar, falando muito sobre isso. E aí eu resolvi trazer esse tema à tona aí, né, como bruxaria e feitiço para a gente entender. Mas afinal de contas, Andréia, conta para mim o que é realmente a bruxaria e o feitiço. Gente, a bruxaria, ela vem muito tempo, tá? É uma história bem comprida, mas a grosso modo eu vou contar para vocês. A bruxaria, ela vem muito lá atrás, que é exatamente as mulheres antigas que ficavam observando os comportamentos das plantas, dos animais, do céu, da lua, do sol e agregar isso para a vida dela, tá? Inclusive, para esse aprendizado de bruxaria, muitos aí podem entender como a Mãe Terra, né?
que é a simbologia, a nomenclatura que se dá para os elementos da natureza e as suas manifestações. E as mulheres antigamente, elas observavam tudo isso, elas experimentavam as ervas, experimentavam o que funcionava, o que não funcionava. Em uma outra live, eu acho que foi outra aula que a gente fez aí, eu acho que foi a de número 16 ou de número 15, se muito me falhar a memória, a gente falou muito sobre esse assunto. Mas o que eu quero que você entenda aqui é a bruxaria. O que é bruxaria? Não é aquele estereótipo daquela mulher feia, com um baita narizão, com aquela ruga, né? Aquela verruga, sei lá como é que chama isso daqui no nariz. E aí ela monta na sua vassoura, com aquela roupa preta, aquele chapéuzão, e sai fazendo maldade, né? Como a bruxa da Branca de Neve. Quem conhece aí a bruxa da Branca de Neve? Como uma bruxa mais atualizadinha aí, vamos dizer assim, é aquela que tem 2 chifres assim, como é que ela chama mesmo? Esqueci o nome dela, mas é outra, né? Que é considerada como bruxa também, enfim. E isso é muito o estereótipo da bruxa. E esse estereótipo veio na Inquisição, onde as mulheres eram queimadas, mas eu não quero entrar no mérito dessa conversa, eu quero explicar para vocês o que é bruxaria. Bruxaria nada mais é do que uma na verdade não é nem intuição, é um aprendizado, tá? Dos comportamentos das ervas, dos cristais, das plantas, da lua, para benefício, né, do ser humano, do seu corpo, da sua alma, da sua mente, tá? Muito se sabe que essas mulheres faziam muitos testes com as ervas, entendiam o que ajudava na cura da garganta, o que curava uma ferida, o que trazia um sono gostoso, o que fazia acordar, enfim, fazia todos esses experimentos e entendia todo esse movimento da natureza como um todo em seu favor, tá? Então isso começou a ser trazido conforme foi o andor da humanidade com um certo incômodo, inclusive o homem, né, o machismo naquela época e tudo mais, né? Opa, essas mulheres aí estão tendo um conhecimento que nós não estamos tendo. Isso é perigoso para nós. Isso não é legal. Isso pode ser que não traga algo bom para nós, né? Enfim, e aí veio a Santa Inquisição e tudo mais, mas a bruxaria, gente, e eu não vou entrar no mérito de datas, detalhes com relação a isso, nada mais é do que você utilizar o poder natural que as plantas, que a lua, enfim, que a natureza, que a mãe terra, que a mãe natureza traz como um todo em benefício do ser humano. Nada mais é do que isso, tá? A gente vê aí muitos canais que são muito produtivos com relação a isso, tem assim uma ligação muito grande e ensina bruxaria natural, né? No qual eu confesso que eu sou muito a favor dela. Eu acho que isso é uma liberdade que você tem de ser e estar onde você quer. A bruxaria também traz, gente, um viés, assim, de você ser uma pessoa mais livre, tá? Para ser e estar onde quiser. E isso eu acho muito bonito, eu acho muito interessante, muito válido para a nossa vida, que é uma vida assim que a gente é tão regrado, é uma vida que a gente traz tantos, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso é pecado, isso não sei o quê. Então é interessante a gente trazer esse viés mais leve, né, com um aprendizado mais sólido, com uma vida mais tranquila, de liberdade. Então a bruxaria, gente, nada mais é do que exatamente você entender, conhecer, aplicar e viver tudo o que a natureza, tudo o que a Mãe Terra tem para nos oferecer. Em prol disso, você consegue entender muitas coisas. Por exemplo,
no aprendizado da mulher nessa época, enquanto mãe terra, né, a natureza e tudo mais, ela entendia que muitas vezes os seus ciclos menstruais, ela casavam com as fases da lua. Olha que interessante. E aquilo ela trouxe, ela entendia que ela sangrava conforme ela olhava para o céu e via a posição da lua. Ah, André, então todas as mulheres menstruam na fase da lua crescente? Não, gente, cada uma tem o seu ciclo. Cada uma tem a sua vivência com as fases da lua. Cabe você a perceber, cabe você anotar. Tem fases da lua que eu confesso para vocês que eu tô um pouco mais irritada, que eu tô um pouco mais crica, que eu tô um pouco mais chata do que o normal. Que para quem me conhece sabe, eu sempre falo, né, que eu sou muito chata. Mas tem uma fase da lua no qual eu fico mais atacada, que eu fico ali mais chata, mais crítica. E eu realmente falo para vocês que às vezes eu me sinto que eu não me aguento. Então, eu já percebi como é que funciona essas fases da lua para mim. Já percebi também como é que funciona às vezes os meses menstruais de muita cólica e dá para você trabalhar em cima disso. Ah, Andréia, mas os homens não têm isso, só as mulheres? Gente, eu confesso para vocês o seguinte, as fases da lua, ela tem mexer mais com o organismo feminino, principalmente porque o organismo da mulher foi programado para menstruar. Eu sei que hoje tem remédios que mulher não menstrua, é remédio contínuo, não sei o quê, e às vezes usa o DIU e parará, mas a princípio, pelos primórdios, lá no conceito inicial de tudo isso, a gente tem que convir que as fases da lua, elas estão ligadas diretamente, muito mais fortes com as mulheres por conta disso, porque a programação do corpo natural é para se menstruar. E a lua, ela mexe muito com a água, né? Ela tem esse movimento muito com a água, né? Tem determinadas fases da lua que, se você prestar atenção, que o mar tá mais bravo, né? O mar tá de ressaca, né? Quando tem eclipse lunar, a gente percebe o movimento das praias diferente. Então tem toda uma energia magnética sobre as águas nesses períodos. E a bruxaria, gente, ela traz todo um estudo hoje, que está tudo, né, registrado nos livros da humanidade e tudo mais, os acontecimentos, os efeitos de tudo isso, né? Então, a gente tem que convir de que a bruxaria natural nesse sentido, ela é muito válida para o nosso autoconhecimento e para o conhecimento de muitas coisas que a gente pode ou não aplicar pro tarô. Então, por isso que eu tô muito no mérito de explicar para vocês, porque quando a gente fala de bruxaria, muitas pessoas têm um certo repúdio, uma certa repulsa, né? Um certo negativismo com relação ao assunto. Mas se você começar a estudar, se você for a fundo, se você começar a realmente perceber em fatos históricos e verídicos, a bruxaria, gente, ela veio com um nome meio que para amedrontar, né? Naquela época da Inquisição, que as mulheres eram queimadas vivas, por ter esses conhecimentos muitas vezes, e era uma ameaça à sociedade masculina, era uma ameaça ao cristianismo. E eu também não vou entrar no mérito dessa conversa, mas existe todo um contexto político em cima da bruxaria, essa que é a verdade. Existe um contexto de muito, como é que fala? Preconceito, de muito preconceito com relação à bruxaria. E se você pegar realmente a história, desde o seu princípio, e partir dela com um estudo bem aprofundado, você vai ver, você vai perceber, e pelo menos é a impressão que eu tenho, a conclusão que eu tenho, é que a humanidade, por contas religiosas e políticas, tentaram apagar
essas pessoas, essa cultura, porque se sentiam ameaçadas pelo conhecimento dessas pessoas. Essa é a minha posição, essa é a minha humilde opinião sobre isso. Então, Andréia, então você é a favor das bruxas tarólogas? Sim, sou muito a favor, desde que você faça o bem, desde que você aplique em prol do outro para a melhoria, porque a minha filosofia inicial e primordial com relação ao tarô é o bem-estar das pessoas, é você trazer um bom atendimento, é a pessoa sentar ali na sua frente, ela sair melhor do que entrou, ela ter o direcionamento dessa bússola chamada tarô para a vida dela, ela entender que as questões que ela está abordando ali, ela vai sair com, no mínimo, um caminho pré-definido, traçado, entendido, o que ela precisa fazer e executar. Então, quando você traz conhecimento das ervas, conhecimento dos cristais, conhecimento da energia lunar, o conhecimento da energia do sol, você traz esses conhecimentos à tona e você pratica determinados rituais que não prejudicam o próximo, que não prejudica o outro, que se valoriza, que se identifique ao mesmo tempo, que você se identifique para fazer e faz bem para você, gente, não vejo mal nenhum, pelo contrário. Não deixa de ser um estudo, não deixa de ser um aprendizado com muito valor e que pode ser agregado ao tarô, e por que não, tá? Então, a minha perspectiva sobre a bruxaria, ela é positiva, desde que você traga um conhecimento embasado, científico, que traga benefícios ao ser humano, tá? Então, basicamente, gente, a bruxaria a gente pode trazer nesse sentido. Ai, André, e o feitiço? Você falou tanto da bruxaria, você esqueceu do feitiço? Não, não esqueci não, e é proposital de eu tratar ele aqui depois. Gente, o feitiço, ele nada mais é do que uma receita de bruxaria. Nossa, não entendi nada, então é a mesma coisa. Bruxa e feiticeira é a mesma coisa? Não, não é. São diferentes, tá? O feitiço, ele basicamente é a receita de uma bruxaria, tá? Mas o feitiço, quando você pega um feitiço, você pega ele sem entendimento científico, sem embasamento, sem você colocar ali, sem você ter um entendimento que você num banho, você pode colocar uma erva quente, uma erva fria, por exemplo, tá? Sem você ter entendimento das associações que você pode fazer entre as ervas e os benefícios que você vai trazer diante de um banho, por exemplo, sem auto-anular, tá? O feitiço é aquela história assim, sabe? Por exemplo, a bruxaria. A bruxaria é aquela mulher, aquela pessoa que inventa uma receita e ela tem embasamento de conhecimento para agregar as ervas. Já o feitiço, você pega a receitinha pronta. Você pega a receitinha, ó, um bocadinho disso, um bocadinho daquilo, uma água não sei que jeito, ferve não sei que jeito, aplica não sei que jeito. E você segue aquela receita. Então, o feitiço nada mais é do que a receita pronta, sem você entender o contexto daquelas ervas, sem você entender a junção daquelas ervas, e você simplesmente aplica. Ai, Andréia, eu já fui em várias benzedeiras aí na vida, que já me passou uns banhos de erva que foi muito bom. Só que a questão do feitiço é o seguinte, quando você pega uma receita, né, de um banho de eu peguei um banho de ervas de prosperidade para mim naquela ocasião, foi boa pra chuchu. Eu fiz, deu muito certo e eu guardei essa receita. Numa outra oportunidade, eu fui lá e lembrei dessa receita e fiz de novo. Não performou tão bem. Alguém de vocês sabe dizer o porquê? Eu vou falar para vocês por quê. Cada receita de ervas, ela tem a sua composição, ela tem a sua instrumentação e ela tem também o seu propósito. Vamos supor aqui, vou dar um exemplo, vamos supor, eu fiz um banho de prosperidade de dinheiro, né? O banho de prosperidade foi pro dinheiro.
E eu fiz resolver meu problema, eu saí da pindaíba, é claro que eu corri atrás, é claro que eu fiz o que tinha que ser feito e deu muito certo. Numa outra ocasião, eu estava precisando de prosperidade de saúde, por exemplo. Mas eu me lembrei o quê? Daquele feitiço, aquela receitinha. Eu vou fazer, tudo é prosperidade, tudo é a mesma coisa, vai dar certo. Não, gente, é diferente. Porque são energias diferentes, você está querendo prosperidades diferentes. Você está querendo resultados diferentes. E outra, você vive um momento diferente. Às vezes, no momento que você pegou aquela prosperidade de dinheiro, você estava muito triste, me sentindo muito carregada, você estava muito para baixo. E aí a junção dessa prosperidade, às vezes não foi nem a prosperidade de dinheiro, foi uma prosperidade energética para te dar um gás e você sair para trabalhar. Aí de repente você lembrou como receita de prosperidade, vou tomar agora, estou precisando de prosperidade e saúde. E aí não funcionou. Por quê? Porque o propósito é diferente, né? A intenção é diferente. André, mas eu aprendi na bruxaria que quando você faz algo que você joga a intenção, ela vai funcionar. Sim, muitas dessas energias, elas são muito fantásticas, elas são muito poderosas, elas são muito acentuadas. Mas, gente, a gente não pode menosprezar a questão energética que a planta traz. A planta traz uma propriedade energética, científica e química, tá? Dentro dela, que quando em fusão com outras, ela com certeza vai permutar de uma forma diferente. Ela vai mudar aquela propriedade. Por exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês. Todo mundo aqui conhece a Ruda. A Ruda é um espanta espírito mal, é uma limpeza ambiental assim fantástica. Só que se você juntar a Ruda com a folha de louro, por exemplo, que é prosperidade, que é trazer harmonia, que é se energizar de coisas positivas, você está trazendo uma prosperidade espiritual, por exemplo. Você está trazendo uma prosperidade de autoafirmação do meu eu divino, sabe? De me encher mais de mim mesma, né? De eu buscar a minha essência de uma forma mais positiva e que recarregue as minhas energias para me manter como eu sou. Manter a minha energia vital, por exemplo. É muito legal essa associação. Agora, eu posso pegar a mesma Ruda e juntar ela com um manjericão, por exemplo. Aí eu já estou trazendo uma energia mais de alegria, uma energia mais de disposição, uma energia para trazer coisas positivas para minha vida, para atrair coisas mais positivas. E não deixa de ser a Ruda. A Ruda ainda é a Ruda, mas ela está se unindo ao manjericão. Da mesma forma que na outra receitinha, ela estava se unindo ao louro. E aí as propriedades, elas se fundem. E aí elas fazem um propósito, elas trazem uma energia. Então assim, André, então não adianta a minha intenção? Não adianta eu mesmo querer juntar lá minhas ervinhas e tal, e sem saber de nada, junto tudo, boto no meu caldeirão, fervo a minha água e taca-lhe água. Gente, isso é muito perigoso. Tem ervas que são ervas muito quentes e que não deve ser jogado no chácara coronário, na cabeça, sempre do pescoço para baixo. Tem banhos de fusão que se você toma o banho dele e sai para a rua, você vai juntar energias que não são tão auspiciosas assim e você vai carregar ainda por cima para dentro de casa. Por isso que tem banhos que é banho e cama. Tem banhos que é para você ir para o encontro das pessoas. Tem banho, gente, tem banho para tudo. Mas ela carrega uma energia fitoterápica, ela carrega uma propriedade
dentro dela que, unindo a outra e fazendo de uma forma correta, da forma mais assertiva, você tem um resultado mais assertivo também. Isso é fato. Aí a pergunta que não quer calar: Andréia, tudo isso das ervas que você está falando é bruxaria? É, gente. É um método de você fazer uma bruxaria. Como, por exemplo, é um método de você fazer defumação. Quem gosta de incenso aí? Conta pra mim. Você gosta de incenso? Gosta de acender o seu incenso? Gosta de fazer isso quando você limpa a casa? Defumação com incenso. Defumação com palo santo, gente. Palo santo é uma das coisas mais poderosas. Um dos defumadores mais poderosos que eu conheço para você limpar o ambiente. Dréia, não tem o palo santo. Tem outra coisa que a gente pode fazer? Tem, gente. Tem, por exemplo, o copo de sal grosso com carvão de churrasco. Né? Já ensinei aí, eu acho que foi na aula 13, se não me engano, sobre isso. E que bufa, entendeu? Quando a casa não tá legal, ela vai bufar. E isso é uma reação química, gente. É quântico isso. É um negócio cientificamente provado que funciona. Igual barrinha de... como é que fala? Barra de... Ai, meu Deus, é duas barrinhas assim que você começa a jogar pro universo e ela começa a falar que sim, que não. Eu esqueci o nome daquilo. Mesma coisa, é uma energia que fala com você. Hoje em dia, tem gente que acha que é balela, ainda tem gente que acha que é balela, né? Mas nós temos vários tratamentos alternativos que têm embasamento científico de funcionamento. Se a gente olhar na rede do SUS, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, se vocês conhecem, mas na rede do SUS a gente tem tratamentos alternativos homologados e especialistas preparados para te atender, tá? Com reiki, se não me engano, se eu estiver muito enganada. Mas tem na rede pública isso. Por quê? Porque já está com embasamento científico a respeito disso. Tá, André, você tá falando de bruxaria, você tá falando do feitiço, da receitinha pronta aí, você tá me falando das ervas, dos movimentos da lua, do corpo da mulher, de tudo isso, mas e o tarô? Aonde que o tarô se encontra nisso? Então vamos lá. Gente, hoje em dia, as informações elas são mais difundidas, né? Hoje em dia, se você vai num tarólogo e eles te falam algumas coisas que de repente não cabem para você, você acha absurdo, você não vai tomar como verdade. Hoje nós não somos mais tontos como era antigamente, que falava não é mais assim não. E o tarô, ele há muito tempo, não muito, de 10 anos para cá, ele está sendo conscientizado como uma ciência de estudos e técnicas e não de intuição e adivinhação. Já foi a época em que o tarô tinha esse viés mais intuitivo, tinha esse viés de adivinhação. O tarô ele tem a sua técnica, ele tem a sua técnica que inclusive é milenar. Para quem quer estudar, para quem quer ir a fundo, sabe que pelo menos os arcanos maiores têm grandes indícios de ter vindo do Egito, gente. Então os grandes faraós já se consultavam com esse oráculo aqui. Já tinha seus aconselhamentos. Gente, faraó. A gente não tá falando de presidente, de governante, não, de faraó. Que era um dono de riquezas assim que eu não consigo nem mensurar para vocês. Fazia uso disso aqui. Só que usava só isso aqui na época. Hoje não. Hoje está tudo muito difundido. E aí que vem a questão, a bruxaria, o feitiço. Tá ligado com o tarô? Olha, eu vou ser muito sincera para você no meu posicionamento, tá? O meu posicionamento, Andréia, é assim. Faça uma coisa muito bem feita. Faça o tarô muito bem feito. Se você tem capacidade de aprender algo mais para agregar no seu atendimento para com o próximo, entregar uma boa solução, uma boa bússola para essa pessoa, para ela fazer do seu
do seu dia a dia, dos seus obstáculos, dos seus problemas, com o tarô somente, e você consegue isso, me basta. Para mim, você já é um profissional extremamente qualificado, uma pessoa totalmente qualificada para lidar com atendimentos com as pessoas. Agora, se você... Aí é o jeito errado, né, da coisa. Ah, eu sei o tarô mais ou menos. Ah, eu sei as ervas mais ou menos. Ah, eu sei os incensos mais ou menos. Ah, eu sei mais ou menos as pedrinhas lá e tal, mais ou menos. Gente, não fica no mais ou menos. Aprende bem uma coisa, depois você agrega outra, e depois você agrega outra, e assim sucessivamente. Faça um bem feito. Sabe aquela história? Faz o arroz com feijão bem feito. Faz aquilo bem certinho, bem bonitinho, sabe? Fica expert, fica aquele cara mesmo top da galáxia, sabe? Aquela pessoa assim que, nossa, me consultei lá, nossa, olha, foi assim 10, maravilhoso. E o que acontece, né? Aí você se torna um grande profissional, só com tarô. Mas aqui hoje, André, mas hoje em dia tem gente que usa o tarô para suas terapias de reiki. Tem gente que usa o tarô para suas terapias de barra de axis. É barra de axis que eu queria lembrar aquela hora. Tem gente que usa o tarô para suas terapias de ayahuasca. Tem gente que usa o tarô, enfim, para N coisas que auxiliam, que utiliza o tarô como ferramenta auxiliar e não como ferramenta principal. Eu, Andréia, utilizo o tarô como ferramenta principal. E eu utilizo o reiki como auxiliar. Eu utilizo terapia de constelação familiar como auxiliar. Eu utilizo a cabala como auxiliar. Eu utilizo a numerologia como auxiliar e a astrologia como auxiliar. Como existem profissionais que utilizam o contrário, a numerologia como principal e o tarô como auxiliar. Gente, tá tudo certo, não tem nada de errado com isso, pelo contrário. É a aptidão daquela pessoa, é o dom daquela pessoa, é aquilo que a pessoa tem de melhor para oferecer e oferece com aquela ferramenta que melhor se adequa, que melhor se adapta, que melhor está ali. E isso que é o interessante, é isso que é a mágica da vida, vamos dizer assim. Eu entrego o melhor de mim no tarô e eu utilizo outras terapias auxiliares para me ajudar. Mas, gente, nem sempre foi assim. Eu comecei só com o tarô. Era só o tarô. E eu confesso para vocês que hoje, na minha maioria dos atendimentos, eu muitas vezes não utilizo todas as outras especialidades que eu tenho. O tarô por si só se basta. Ele por si só fala sozinho. Ele por si só resolve os problemas. Por incrível que pareça. Então, assim, a bruxaria, no final das contas, né? Vamos entender o contexto de tudo que a gente está falando, porque é tanta informação, né? Mas vamos entender. A bruxaria tá ligada com o tarô? Totalmente. A criação do tarô, ela tem um viés muito forte historicamente, falando de bruxaria natural, falando da Mãe Terra, falando de todas essas percepções de inquisição, esses envolvimentos políticos, machistas e tudo mais com relação à bruxaria natural. Ele foi inserido nesse meio, ele veio dentro desse contexto. Então, assim, ele está envolvido totalmente, está totalmente envolvido. Mas é necessário obrigatoriamente estar incluído? Não. Você pode, olha, você não precisa entender da história do tarô, você não precisa entender de bruxaria para você ler isso aqui. E de repente você é um tarólogo assim ímpar, fantástico, maravilhoso. E que vai entregar respostas, uma bússola para a pessoa incrivelmente bem. E tá tudo certo. Agora tem pessoas, às vezes, confesso para vocês que às vezes eu tô no meio do atendimento, eu vejo a pessoa ali, tá, eu falo, toma um banho de ervas assim, tome chá de camomila à noite, tome um chá de capim-cidreira,
toma um chá disso de dia, faz isso, faz aquilo, né? Defuma a sua casa, né? Limpa o seu ambiente. Eu trago muitas vezes eu trago isso, mas tem muitas vezes que eu nem preciso trazer. Porque essa criança aqui, o tarô de Marcélia fala por si só, gente. Ele trabalha por si só. Ele se basta sozinho. Mas hoje as coisas estão muito fluídas, né? As coisas estão muito difundidas, né? Essa que é a verdade. Hoje nós somos seres humanos muito mais inteligentes, muito mais capacitados. A gente, com a internet, a gente aprendeu a ter uma visão muito melhor, muito maior sobre o mundo, sobre a vida e sobre as necessidades do ser humano. Então, quando a gente tem esse poder, porque para mim informação é poder. Quando você tem esse poder, você consegue muitas vezes manusear, manobrar e inserir dentro de coisas que às vezes a gente nem imagina. Eu me lembro, vou contar uma coisa para vocês e tá online, tá lá no Instagram. Eu fiz uma entrevista, tem o Tarô das 11h30, aproveitando para você que está aqui, já gostando desse conteúdo, entendendo, absorvendo, já deixa o seu gostei, já se inscreve aqui no canal, não se esqueça de compartilhar com o amiguinho, com aquela pessoa que gosta do assunto, morre de vontade de aprender e nunca teve oportunidade, então já compartilha, já manda esse vídeo lá para quem está precisando aprender tarô. E ao mesmo tempo, gente, já vou deixar a deixa aqui para vocês ir lá me seguir no Instagram. Lá no Instagram eu faço um programa diferente desse aqui, que é o nosso momento do tarô, né? Que a gente faz de terças e quintas-feiras. Se você tá pulando por aqui de repente, já gostou do que tá falando, já vai lá no canal, já se inscreve, já ativa o sininho para você não perder mais nenhuma aula. E aqui a gente tem bastante aulas. Hoje é a nossa aula de número 18, então tem 17 aulas para você consumir lá de muito conteúdo sobre o tarô de Marcélia. Então, se você já tá gostando, já aproveita, já se inscreve e compartilha, tá? E lá no Instagram, a gente faz toda segunda, quarta e sexta o tarô das 11h30, onde eu tiro o tarô ao vivo, onde eu chamo as pessoas para conversar comigo, para falar sobre o tarô, para perguntar qualquer coisa pro tarô também, porque a gente já responde ao vivo também. E teve uma dessas idas e vindas aí, no tarô das 11h30, uma psicóloga, que ela entrou na nossa live e conversou comigo ao vivo. E eu perguntei, como se diz, dei minha cara bem a tapa mesmo. Falei assim, viu, deixa eu te falar, você é psicóloga formada, eu não sou formada em psicologia, eu sou taróloga. E o que você me conta do tarô agregado à psicologia? Eu sei que a gente não tá falando de psicologia, a gente tá falando da bruxaria, mas olha como as coisas se fundem, gente. Ela falou assim, mais ou menos, que eu não lembro as palavras exatas que ela falou. Ela falou assim, Andréia, a psicologia, ela trata o cérebro humano, a vida, a parte psicológica da pessoa até um certo ponto. Até um dado científico dentro da psicologia. Já o tarô, ele já vem com um tratamento que ele ultrapassa esse limite. Ele transcende esse limite. E ele vem com muita psicanálise, ele vem com muita terapia boa. Aí eu falei, bem, se ultrapassa quer dizer que é bom e resolve, porque aí a psicologia vai até um certo ponto. Mas e aí? Eu perguntei, mas e aí? Funciona ou não funciona? É bom ou não é? Ela falou que é ótimo. E ela falou que já se tratou, inclusive, com o tarô, com questões íntimas dela. Então, assim, vindo de uma psicóloga, de uma pessoa ali acadêmica, né? Uma pessoa que estudou por anos, e a gente não pode, tarólogo de plantão. Eu sempre falo, a humildade anda junto com a gente. A gente tem que ser humilde o suficiente para a gente entender, compreender, aceitar e reviver muitas coisas. Nós, tarólogos, somos tarólogos. Nós não somos psicanalistas, nós não somos psicólogos, mas a gente utiliza dessa ferramenta poderosíssima que é o tarô para ajudar as pessoas, para dar direcionamento e bússola de vida. O tarô faz isso.
O tarô, mas Andréia, pra mim o tarô, eu já escutei muito isso. Eu pago uma sessão de tarô, mas não pago de psicólogo, porque me ajuda muito mais. É muito mais efetivo. Já escutei isso, muitas vezes. A gente não pode. Aí, na hora, às vezes, dá vontade de falar, é verdade, o tarô é muito melhor e não sei o que, papapá. Não. Cada um tem a sua posição, cada um tem a sua forma de tratamento, tá? A psicologia, por mais que de repente tenha essa limitação que a psicóloga me disse aquele dia, eu ainda assim acredito que ela transcende muitos problemas. Mas isso aqui a gente também não pode menosprezar, não, porque isso aqui é poderoso. Isso aqui é muito poderoso. E assim, ele tem um poder tão grande, ele transcende de uma forma tão avassaladora, tá, gente? E ele por si só, sem bruxaria, sem ervinha, sem pedrinha, sem nada. Ele transcende de uma forma tão poderosa que transforma vidas. E de uma forma que vocês nem imaginam. Então, se você já está sentindo um chamado pelo tarô, achando que você tem uma missão de vida para cumprir diante dos seus próximos, dos seus semelhantes, dos seus irmãos, encare desde já o seu aprendizado com o tarô. Já comece já 2024, desde agora, o seu aprendizado com ele. Porque realmente o tarô de Marsella é muito transformador. Ele por si só, ele fala sozinho, tá? Ele por si só, ele se basta sozinho. Mas se você quer agregar bruxaria, se você quer agregar cristais, se você quer agregar seja lá o que for, desde que seja para uma benfeitoria para o ser humano, para você dar essa bússola, dar esse direcionamento, eu sou muito a favor. Mas também faça bem feito. Não fica pulando de galho em galho, querendo aprender tudo ao mesmo tempo, sabe? E não ser bom em nada. No final das contas, você não é bom em nada, né? Você é mais ou menos em tudo, que isso também não vai te levar a realmente você ter uma supremacia nos seus atendimentos, você ter uma expertise de verdade com relação ao tarô. E aqui, como eu falei para vocês, no começo da minha jornada com o tarô, eu me dediquei 100% ao tarô. O tarô para mim foi 100% ali, 100%. Depois que eu tava mais ou menos espertinha, que eu falei, tem tudo a ver lá com a numerologia e tal. E aí eu fui pra numerologia. Tem tudo a ver com a astrologia, que eu gosto do signo e tal. É bom que você já pega as personalidades das pessoas, fica fácil, parará. E agregado. Mas o tarô sempre no meu aprendizado. O tarô sempre, como se diz, a coluna principal, né, do meu negócio, da minha missão de vida. E é isso que eu queria trazer para vocês. Você pode agregar? Deve. Eu acho que é válido. Todo conhecimento para agregar algo positivo diante do seu trabalho é, assim, massa demais. É bom demais. Mas não desfoque do seu aprendizado para o principal, para que você se torne expert. Tá bom? Gente, mais uma vez quero agradecer vocês aqui nessa super aula de hoje. Eu tendo a oportunidade de falar das minhas ervinhas, das minhas pedrinhas, né, da bruxaria como um todo. Vocês entenderam o que é o feitiço, resetar esse mindset aí, porque feitiço nem sempre é uma coisa ruim, tá? Isso também é interessante a gente pontuar aqui. Mas o tarô por si só ele basta. Você sabendo isso aqui, essas 78 cartinhas aqui, ó, você entendendo, os arcanos maiores e menores, tá louco de bom. O que eu mais escuto dos meus alunos é o seguinte, Andréia, já é difícil aprender o tarô. Como é que eu vou agregar mais coisa? Calma, um passo por vez. Aprenda isso aqui, depois você vai para um próximo desafio. Aprenda isso aqui primeiro, depois você vai para um próximo desafio. Antes não. Faça uma coisa bem feita, depois vai lá e agregue outra coisa bem feita. Porque só assim a gente consegue ter sucesso. Olha para vocês verem as pessoas que fazem as coisas na vida. Michael Jordan. Michael Jordan sabe jogar basquete, ele não sabe dançar balé.
né? Ele nunca agregou nada ao basquete e ele foi bom o suficiente para trazer o basquete ali para a vida dele, a vida profissional dele e tudo mais. Daiane dos Santos, ginasta olímpica, não era jogadora de vôlei, né? Às vezes, certo, ela arriscava lá nas férias dela brincar um pouquinho, mas brincar, mas não como a profissão dela. E tá tudo certo, ela era ótima no que fez, se aposentou diante disso e fez o arroz com feijão muito bem feito. Então, conselho de hoje: faça o arroz e feijão bem feito. Fez? Pois agregue. Bruxaria legal? É também. Tem várias outras coisas? Sim. Bem, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero imensamente que vocês tenham gostado dessa nossa aula fake de hoje. Se você gostou, já deixe seu gostei, seu joinha, se manifestem, deixe seus comentários. Se você tiver alguma dúvida, eu vou ficar muito feliz de poder te ajudar, tá? Sou Andréia Ramalho, taróloga, cartomante, professora de tarô, baralho cigano também, e eu ajudo você a transformar a sua vida com o tarô de Marcélia, mesmo que você tá começando do zero, tá bom? Gente, uma excelente noite para vocês. Espero que vocês tenham gostado demais dessa nossa aula fake de hoje, mas eu preparei com muito carinho, com muito amor, para que você não ficasse sem conteúdo durante as minhas férias, tá bom? Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau!